Bom dia, Ingrid. Seja bem-vinda novamente ao JTT. Tudo bem? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todo mundo que está aí por trás dos bastidores, que está nos assistindo. É sempre uma alegria voltar aqui para conversar com vocês, apesar de que sempre a gente volta para falar sobre problemas, mas um dia a gente volta para falar sobre as vitórias também. Exatamente. A gente está falando dos problemas que a gente está lutando para superá-los, não é mesmo, Ingrid? E você está fazendo isso de uma forma muito sistemática na Câmara de Vereadores. A Ingrid, que para quem ainda não conhece, ela que é a primeira vereadora eleita indígena, uma mulher indígena na Câmara de Vereadores de Florianópolis, que é um fato histórico. Ela que é do povo Sateré-Maué, é feminista, bióloga, professora, PCD, ela é portadora de fibromialgia, pansexual, antiproibicionista e atualmente está na presidência da Comissão da Mulher e também é membro da Comissão de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. E o tema que traz Ingrid aqui no programa de hoje é uma situação que a gente já tem tocado diversas vezes aqui e que que a Ingrid então buscou uma nova forma de encaminhar essa denúncia, né, que a gente tem feito de forma tão sistemática no Estado, no país, agora então fora dele. Exatamente, a Ingrid encaminhou à ONU uma denúncia da postura do prefeito e do secretário de Assistência Social de Florianópolis. Ingrid, o teu foco inicial, o teu foco principal foi a denúncia da forma como está sendo tratada a população em situação de rua, como ela está sendo criminalizada. E eu queria que você contasse, houve algum fato novo ou foi a soma das diversas questões que estão apontando que tanto o prefeito quanto o próprio secretário da Assistência Social, eles têm uma postura totalmente sem empatia. Eles, na verdade, todas as atitudes deles apontam para uma campanha contra os direitos humanos, né? E não era o que se esperaria de um secretário de assistência social. Mas então, Indy, conta para a gente, o que você está buscando com essa denúncia internacional da situação que está acontecendo aqui em Florianópolis? Então, Rosângela, primeiramente agradecer mais uma vez pelo espaço, né? Um assunto que geralmente na cidade a gente vê, né, as grandes emissoras aí fugindo do assunto, mas quando a gente fez essa denúncia, era já pensando lá na frente, né? Porque é isso, a gente esgotou todos os recursos, a gente fez essa denúncia também no Ministério Público de Santa Catarina, buscamos diálogo com a Secretaria de Assistência Social, mas o que o secretário sabe fazer é ir para a reunião, ameaçar ativista, ameaçar pessoas em situação de rua, usar a guarda municipal para fazer a sua segurança pessoal enquanto as coisas acontecem na cidade. Esse é o cenário. E temos um prefeito que vai para as redes sociais, compra todos os meios de comunicação para dizer que está tudo bem na cidade, que está seguro, que todo mundo que quer tem emprego, tem moradia, tem comida, mas isso fica só ali na rede social, porque na vida real as coisas são bem diferentes. E como eu te falei, pensando lá na frente no que isso ia resultar, logo quando veio o anúncio do fechamento do restaurante popular, porque aqui a gente está focando na questão das pessoas em situação de rua, porque são pessoas que são invisibilizadas, que são criminalizadas, que são esquecidas, que são jogadas à margem da sociedade e que são tratadas como, eu não digo nem como bicho, sabe? Porque hoje, muitas vezes, os animais têm muito mais direitos e muito mais cuidados do que pessoas que se encontram nessa situação, né? E essas pessoas, elas são esquecidas como se elas nunca tivessem tido uma história, como se elas não tivessem tido uma capacitação, uma formação, e muitas delas a gente sabe que tem. Assim como a gente sabe também que, infelizmente, a gente tem pessoas que se perderam para o crime e que estão no meio dessas pessoas, né? Que precisam de assistência. Então, hoje, em Santa Catarina e em Florianópolis, as pessoas em situação de rua são tratadas como caso de polícia.
E o nosso mandato, assim como outras diversas pessoas, entendem que as pessoas em situação de rua hoje precisam de assistência social e de saúde. Esse é o grande problema que a gente tem, que não é só de Florianópolis, é um problema do Brasil inteiro, que já se espalha para diversos outros países, que é a crise social que a gente vive. Mas a gente não pode esquecer também, né, que a assistência social foi justamente criada para diminuir essas desigualdades que é gerada pelo capitalismo e que já era esperado. Só que no meio desse caminho, infelizmente, a gente encontra pessoas como o secretário de Assistência Social, Bruno Souza, que cria uma política de higienização, de gentrificação, na qual eu levei isso para o Ministério Público, e de uma forma inesperada, por mim não tem problema nenhuma, mas nós não tínhamos sido avisados que a assistência social tinha sido chamada para uma reunião junto com o Ministério Público. O secretário não foi o secretário adjunto, e, claro, com muito desdenho, com muito sarcasmo, as falas dirigidas a mim sempre foram de... Sabe aquelas falas que a gente escuta na tribuna? Tá com pena, leva para casa? Não foi bem nesse sentido, mas era com essa finalidade. A resposta que nós tivemos do MP foi que comida não é um direito, né? Então que o caso estaria sendo encerrado ali pelo Ministério Público de Santa Catarina. Sendo que a gente já tinha entrado com essa denúncia também na ONU, visando que a gente precisa usar todas as instâncias para chamar atenção para o que acontece em Santa Catarina. São mais de 2 meses do restaurante popular fechado. Rosângela, e tem coisas que, aquilo que eu te falei, como a gente pensou no futuro, e a gente já viu, eu venho de uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes, né? Quem vê assim, as pessoas falam do norte do país como se não tivesse nada, como se só tivesse a floresta, mas eu venho de uma capital onde, infelizmente, a gente vê, né, a desigualdade gritando. E Florianópolis, ainda segundo o IBGE, ainda não chegamos aos 600 mil habitantes, mas eu creio que nós já passamos, com certeza, depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a procura, né, por uma qualidade de vida que é vendida na internet aqui em Florianópolis, faz gerar todo esse caos, claro, né? Mas o nosso entendimento com essa denúncia foi o que, infelizmente, já se tornou realidade. Faz mais ou menos 2 a 3 semanas que eu vi uma pessoa em situação de rua que furtou um pacote de bolacha num mini mercado em Florianópolis, e ele saiu correndo. E saiu um grupo de homens correndo atrás desse homem, gritando que iam pegar ele e iam matar. E aquilo me assustou demais. Eu saí atrás dessas pessoas, estava eu, meu companheiro, os meus filhos. Nós saímos atrás para impedir qualquer coisa naquela situação, para chamar o serviço de segurança, para não deixar aquilo acontecer, porque o ato foi errado, mas é um crime famélico. A pessoa roubou comida, sabe? Como tem milhares de pessoas hoje presas no Brasil por ter roubado comida, que não deveriam estar presas. Então, a gente caminha para essa situação. As pessoas estão procurando comida desesperadamente. E o que a gente vê é uma criminalização cada vez mais forte. O corte do serviço do restaurante popular não atinge apenas as pessoas em situação de rua, mas, claro, que isso gera um caos muito maior para quem já está numa situação de vulnerabilidade, que precisa de uma assistência muito maior. Então, nós utilizamos esse recurso para chamar a atenção. Mas outra coisa que tem me chamado a atenção foi a conversa com meu filho e com os coleguinhas dele, que esse é um fato que eu ainda estou investigando, Rosângela, mas eu não duvido que venha acontecendo. Numa das ruas aqui perto da minha casa, no Continente, aqui no Continente a gente está com muitas pessoas em situação de rua também. E 2 coleguinhas dos meus filhos, eles, segundo o relato deles, né, como eu falei, eu ainda não posso afirmar que isso realmente aconteceu, porque eu estou investigando. Mas, segundo eles, uma pessoa em situação de rua foi emparedada aqui num bairro estreito, e o cara que emparedou essa pessoa puxou uma arma de fogo. E essas crianças ficaram desesperadas e saíram correndo de volta para casa. Então,
a gente está muito preocupado com o que isso pode acontecer. A gente sabe que esse tipo de notícia não vai para capas de jornais, não vai sair nas grandes mídias. Então, esse pedido de socorro à ONU, assim como a gente já fez pedido de socorro enquanto movimento social sobre as questões relacionadas ao racismo, ao nazismo em Santa Catarina, a gente está fazendo esse alerta à Organização das Nações Unidas sobre essa situação desumana que acontece em Florianópolis, em Santa Catarina, que tem gerado um grande caos e que tem desassistido milhares de outras pessoas que utilizavam o restaurante popular, que se encontram também em vulnerabilidade, que não estão em situação de rua, mas que têm a sua vida agora agravada pela insegurança alimentar e a fome na cidade de Florianópolis. Então, a nossa denúncia também vai no sentido de denunciar a proibição das cozinhas solidárias, a violação dos direitos humanos. Então, a gente faz esse relatório ao Conselho Nacional também de Direitos Humanos, visando aí, né, fazer com que os olhos e as medidas dessas violações, né, elas sejam realmente notificadas aos órgãos que são responsáveis aqui em Santa Catarina, mais uma vez, porque o Ministério dos Direitos Humanos já notificou o secretário, a prefeitura, e mesmo assim, né, nada foi feito. Então, nós destacamos esses pontos, né, que são vendidos pelo prefeito de Florianópolis como assistência, que é o Hotel 2S, que a gente tem denúncias de separação de famílias, de insalubridade, de comida estragada. Os principais equipamentos, né, de acolhimento em Florianópolis, como a Passarela da Cidadania, que de cidadania, infelizmente, a gente não tem nada, a gente tem violações dos direitos dos idosos, que já estão há quase tem uns que já estão 3 anos na fila de espera, esperando por um abrigo para pessoas idosas, sem falar nas pessoas com deficiências também, que estão alojadas na Passarela da Cidadania, que não é um local adequado para receber, é um local inadequado, com dormitórios superlotados, com pessoas com condições insalubres, com infraestrutura precária, e sem falar, Rosângela, a desumanidade é tão grande que o sistema de saúde, como Corpo de Bombeiros, SAMU, a equipe de segurança, todos, sem exceção. Isso é a afirmação da equipe técnica que atende dentro da Passarela da Cidadania. A criminalização, o preconceito e a negação de atendimento pelas pessoas, pelo fato das pessoas estarem em situação de rua. Se esse atendimento, se todo esse preconceito, essa criminalização, esse racismo é reproduzido dentro do equipamento, imagina no atendimento fora, na rua, como tem sido. Então, eu já tudo isso nos presenciei uma levou a situação essa dessas, tem motivação. razão, Ingrid. Eu já presenciei de chamar o SAMU para um atendimento de uma pessoa PCD e eles me dizendo que esse tipo de pessoa a gente não atende. Como assim? Esse tipo de pessoa? Tem tipos de pessoas que são atendidas e tipos de pessoas que são negligenciadas. Uhum. Mas, Ingrid, eu queria só voltar um pouquinho ali na questão do restaurante popular, porque ele está fechado desde o dia 22 de fevereiro. Tinha um prazo de 90 dias a princípio para uma possível reforma. Eu queria te ouvir, tem algum dado mais preciso em relação ao retorno dele? Ele vai reabrir no mesmo local? Porque nesse tempo eram servidas quase 2.000 refeições ali. E, por outro lado, não foi aumentado o número de refeições distribuídas na passarela. E nesse mesmo tempo, os gestores públicos falam em criminalizar as pessoas que estão servindo alimentos no centro da cidade, ou seja, é realmente uma coisa assim, não tem para onde correr. Então, eu queria te ouvir assim, tem alguma possibilidade, alguma perspectiva do restaurante reabrir? Quando? Porque o gestor público recebe recursos federais dentro de uma política nacional de alimentação, né? Então, nesse sentido, só para a gente ter mais informações sobre isso. Então, Rosângela, tanto no governo municipal quanto no governo estadual, a gente vive uma política de falsas esperanças, né? Uma política feita totalmente para a mídia, para aquele momento, e depois nada é feito. A gente tem uma desassistência, uma falta de governo,
E com isso se resulta, a gente não tem informações, os pedidos de informações que saem da Câmara Municipal não são respondidos, quando são respondidos, não vêm com as respostas dos questionamentos que foram feitos, né? Então, a gente... Agora, a única notícia nova que a gente tem é que o contrato com a empresa que presta serviço para os equipamentos de assistência social vai ser rompido, né? Agora, no dia 31 de maio, a gente tem o contrato para se romper com a Nurev, e nós temos os trabalhadores da Nurev sem saber o que vai acontecer, se o serviço vai continuar ou se não vai continuar, quem é a empresa que vai vir, Não temos, nós não temos. Nós sabemos que tem um orçamento gigante destinado à assistência social, mesmo assim, um recurso que, claro, com congelamento, né, de recursos que foram tratados aí com aquela PEC 95, a gente tem uma defasagem, claro. Mas só que mesmo assim, a gente ainda tem um orçamento alto e a gente não tem esse orçamento transparente, de forma com uma prestação de contas transparente, né, que está sendo... é isso, né? O secretário de Assistência Social só vai para a rede social para dizer que gasta milhões, mas a gente não vê isso, de fato, em resultados. Sem falar também, né, Rosângela, que quando a gente fala do direito à saúde, é importante dizer que o consultório na rua para atender as pessoas em situação de rua, ele é insuficiente, ele traz todos... eu não digo a equipe, mas o sistema, né, que a equipe necessita para dar continuidade a esse atendimento de consultório de rua, traz todas essas mazelas de preconceito, racismo, desassistência, e sem falar que nós não temos acesso a serviço de saúde mental e acompanhamento pós-auto-hospitalar, né? Essas pessoas acabam voltando para a mesma situação, às vezes piores, né? Então, a política que foi adotada como uma política de internação compulsória nas comunidades terapêuticas, ela é fortemente criticada, ela é inadequada, ela viola os princípios da política antimanicomial, mas além disso, né, ela é uma internação forçada com um propósito de limpeza social que acaba gerando um caos maior, porque a pessoa fica internada 30 dias de uma forma totalmente forçada, sem a política de redução de danos, que é uma política reconhecida tanto internacionalmente como uma política nacional, e ela não é utilizada, né? Então, não temos uma solução efetiva para os problemas de saúde mental que essa população sofre, e vivemos hoje a insegurança alimentar e a fome intensa na cidade de Florianópolis. Então, hoje nós não temos respostas, nós não temos diálogo com a Secretaria de Assistência Social, não que a gente não queira, mas toda vez que se procura não há resposta, e toda vez que há uma intervenção do secretário de Assistência Social, ele vem com arrogância, ele vem com violência e ele vem com intimidação, né? Então, hoje, a gente entra com esse recurso na Organização das Nações Unidas, mesmo com o objetivo de chamar atenção para Florianópolis, para que as pessoas possam ter direito, né, à cidade, que as pessoas possam ter direito de convivência, para que as pessoas possam ter condições de saúde, direito à educação, direito ao trabalho, para que a gente não esqueça, né, que essas pessoas, essas gentes, elas têm histórias, elas são seres humanos que precisam, né, de uma intervenção do Estado, do governo brasileiro, para garantir o cumprimento dos tratados internacionais que a gente tem de direitos humanos, e que haja, né, imediatamente a reabertura do restaurante popular, com acesso irrestrito à população em situação de rua também, né, porque tem a fala da assistência social e da prefeitura é que essas pessoas, elas não podem, né, ter acesso a esse equipamento, porque elas são tratadas com toda essa criminalização, com todo esse preconceito, com todo esse racismo. Mas também a gente exige transparência, né, sobre essas questões das reformas,
sobre o planejamento das ações para atender a população vulnerável durante o período do fechamento do restaurante popular, que até agora a gente não teve nenhuma resposta, continua como está. A gente também exige a fiscalização, as condições de moradia, acolhimento em Florianópolis, principalmente depois dos relatos, né, do Hotel 2S, da visita recente que a gente fez. Eu já tinha feito uma visita enquanto mandato, de uma forma mais superficial, e depois eu, Leonel Camazão e Carla Aires estivemos na semana passada na passarela da cidadania, e de forma mais intensa olhamos cada detalhe, né? E também voltamos lá e já tivemos uma outra abertura, pelo fato também dos trabalhadores que estão lá enquanto no REV estarem sem essa assistência, estarem sendo maltratados, estarem tendo os atendimentos negados, né? Para você ter ideia, uma pessoa que estava passando mal, esse foi o relato de uma das enfermeiras que estava lá para a gente. Uma pessoa passando mal, eles ligaram para o atendimento e o atendimento perguntou assim: tá, mas essa pessoa está sob efeitos de entorpecentes? A enfermeira falou bem assim: essa pergunta não se faz, você tem que vir aqui e atender. Né? Então, esses são apenas um dos relatos, né? Tem vários outros. As pessoas, eles colocarem luvas para poderem tocar nas pessoas, sabe? Tratados realmente com total falta de humanidade. Então, a gente condena essas práticas, né? Que é uma violência institucional, o discurso de ódio contra a população em situação de rua. A gente exige a responsabilização dos agentes públicos que estão envolvidos e que, através dessa denúncia, a gente possa promover um diálogo com a sociedade civil, os movimentos sociais, para garantir a participação ativa da população em situação de rua na formulação de políticas públicas que realmente atendam e que a gente caminhe para resolver os problemas que têm afetado toda a população. Né? Porque quando a gente não dá assistência para pessoas que estão necessitando de saúde, de atenção à saúde mental, a gente vai ter, com certeza, a continuidade da violência, a gente vai ter a criminalização, porque, infelizmente, né, pessoas que cometem crimes se infiltram entre as pessoas e aí a criminalização, infelizmente, aumenta. Né? Então, o que a gente exige com essa denúncia é que a ONU venha até aqui, faça todos os registros, todos as escutas que são necessárias, assim como ela já fez sobre as questões relacionadas ao neonazismo, ao racismo, e que está voltando em Florianópolis também para tratar de outras situações que têm violado os direitos humanos. E eu tenho participado ativamente como convidada, seja da Unesco, seja da Organização das Nações Unidas, para também ser uma dessas pessoas ativas, né, para fazer essas denúncias e, de fato, a gente está esperando aí uma atenção, né, a tudo que acontece, porque isso é uma das coisas que acontece, né, Rosângela, em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, a gente não vai deixar de alertar todos os órgãos que forem necessários para que, de fato, a gente consiga exercer, né, a nossa função, a minha função, que é de fiscalizar, de denunciar e de trazer medidas efetivas para que, de fato, a gente possa ter a garantia dos direitos humanos em Florianópolis e em Santa Catarina. Exato. Ingrid, eu tinha separado outros temas aqui, mas o tempo, ele não passa, né? Ele voa aqui, é impressionante. E eu falo demais, né? Não, mas é que tem muitas informações e essas precisam ser colocadas aqui, porque em outros lugares elas não vão aparecer, não é verdade, Ingrid? E é sobre isso que eu queria tocar, porque na semana passada eu te vi lá no evento do plenarinho da Assembleia Legislativa, no evento Como Floripa se Informa. Opa! Tivemos um problema com a conexão da Ingrid. Voltou. Deu uma pipocadinha, mas voltou. Ingrid, eu te vi presente lá no plenarinho da Assembleia Legislativa, no evento Como Floripa se Informa, que é uma pesquisa que a Universidade Federal de Santa Catarina realizou para ver como é que está funcionando, né, o círculo, né, a circulação da informação, como as pessoas estão buscando se informar, o que elas estão procurando, o que elas mais buscam, o que elas não encontram. E
eu queria te falar sobre isso, porque você tocou várias vezes na questão do prefeito e do secretário de assistência utilizando as redes para colocar o seu discurso de ódio, para colocar toda a população contra essa parcela da população que já é visada, criminalizada, marginalizada, invisibilizada. Então, eu queria que você falasse sobre isso. A tua presença lá na Câmara de Vereadores de Florianópolis, ela fura um pouquinho desse bloqueio que hoje existe contra uma visão de mundo acolhedora, né? Que agregue, que seja solidária, que reconheça os direitos humanos, por conta de um discurso, de uma forma de comunicar que é agressiva e que ela está conseguindo chegar, estamos escolhendo o resultado de uma política que se alastrou durante muitos anos e que conseguiu contaminar e condicionar o pensamento de uma parcela importante da população, mesmo em Florianópolis, que foge da curva nacional do condicionamento mental, né? A cabeça das pessoas totalmente cega e padronizada. Ingrid, como é que você pensa essa questão da comunicação? Você que é uma vereadora que está representando uma parcela, como é que é minorizada, que é marginalizada, mas que tem que fazer o dado aparecer, a informação chegar. Como você tem trabalhado essa informação? Como você está vendo esse... Por exemplo, a Amanda Miranda denunciou há umas 2 semanas no programa dela quanto o prefeito já está gastando a mais de mídia por conta, né, dessas campanhas que acontecem e do pesado investimento que eles fazem nessas formas de comunicação. E daí não sobra nada para quem faz o contraponto. E esse contraponto é tão importante para a atuação de vocês, para dar visibilidade à atuação dos vereadores e que estão hoje fazendo todas essas denúncias, como você fez agora na ONU, inclusive. Então, Rosângela, é bem complicado. Não sei se tá saindo meu som? Tá saindo teu som, tá perfeito. Tá, beleza. Acho que só a minha imagem talvez não esteja saindo. Eu te vejo perfeitamente. Então fechou. Eu que não tô vendo aqui. Mas tá bom. Então, a gente tem esse grande problema, né? Porque a gente tem hoje colocado como credibilidade a voz do prefeito, né? E a gente viu aí nessa pesquisa que um outro recurso, né, que é financiado aí, infelizmente também pela prefeitura, é outro meio de comunicação que não traz a informação correta, não tem apuração dos fatos, o que tem, na verdade, é uma reprodução do que o prefeito projeta, né, fazer com que a população acredite, né? Então, a gente tem um dano muito preocupante, né? Quando a gente vai falar sobre meios de comunicação em Florianópolis. Mas o que mais me preocupa também no meio disso tudo é saber que muitas vezes são pessoas que não concordam com essa informação e que sabem que ela não é verídica, mas estão lá engajando, colocando, né, o seu posicionamento ali, mas de fato às vezes não impulsiona quem traz a informação de fato, né, a realidade nua e crua como ela está acontecendo no nosso dia a dia. Então isso me preocupa, assim, né? A gente ainda não tem uma consciência enquanto pessoas defensores de direitos humanos. Aqui eu não vou falar nem de direita e esquerda, porque eu ando em muitos meios de pessoas que votaram no atual prefeito e que votaram em outros vereadores, mas que não concordam com as ações deles. Então, assim, o problema é muito maior. E a pesquisa que a gente viu ali, ela traz tudo isso. Porque se a gente for ver quem consome essas mídias, são pessoas de baixa escolaridade, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação. Mas quem tem acesso à saúde, à educação, à escolaridade mais avançada, infelizmente está dando like, está dando visibilidade para essas mídias também. E muitas vezes não segue o nosso trabalho, não compartilha o nosso trabalho, né? Então fica meio difícil. Eu acho que essa pesquisa, quem não teve acesso, acho que já deve estar no Portal Desacato, vai entrar no Portal Desacato, é muito importante refletir sobre o que acontece. Isso a gente já falava há muito tempo, né, Rosângela, aqui no Portal Desacato, a importância
das pessoas consumirem, né, a mídia que traz a realidade, a mídia que traz o dia a dia, a mídia que não recebe, né, da prefeitura, que não recebe do governo do estado. Não que isso seja errado, receber, deveria receber um recurso para ter, né, capacidade de poder chegar em mais lugares, a mais pessoas, mas com comprometimento de verdade, de levar uma informação correta, com apuração, trazendo os interesses da sociedade, e não apenas receber o dinheiro de uma prefeitura para dizer amém a tudo que aquele prefeito diz, né? Então, essas informações e esse investimento que tem sido feito, tanto pelo governo do estado como o governo municipal, tem me preocupado bastante, porque isso vai aumentar o caos, vai aumentar a ignorância e vai aumentar a desinformação que traz preconceito, que traz racismo. Mas o mais importante nessa reflexão é saber, as pessoas precisam saber que, assim, por mais que hoje a internet ainda seja meio que uma terra sem lei, ela não é totalmente sem lei. Hoje mesmo eu vou estar encaminhando coisas, comentários totalmente preconceituosos e racistas que foram feitos naquele meio de comunicação que foi apontado pela pesquisa como mais consumido, que não, sabe, assim, é tanto preconceito, tanto racismo contra os povos indígenas devido à situação apresentada agora do novo projeto, contrapondo o túnel no Morro dos Cavalos, que, assim, é um absurdo. E, assim, infelizmente, Rosângela, eu não quero saber, sabe, se é um pai de família, uma mãe de família, tem que ser responsabilizado pelos crimes de racismo que foram feitos nessa página que está ali. Eu já denunciei o próprio meio de comunicação, porque não tem filtro nenhum, reforça muitas vezes a violência, o discurso de ódio, e tem que ser barrado. O nosso dinheiro é nosso dinheiro, não é dinheiro da prefeitura, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro de quem rala muito todos os dias e que está sendo destinado a um meio de comunicação que não contribui para que a gente possa ter uma cidade melhor. Na verdade, contribui para a desinformação, para a alienação e muito mais, para uma cidade que, infelizmente, tem se construído à base do discurso de ódio. E nós não podemos aceitar isso, porque esse discurso de ódio, ele, como eu falei para vocês, ele aumenta o preconceito, aumenta o racismo, destrói vidas, e eu não vou aceitar isso de forma alguma, muito menos agora, enquanto vereadora, que estou aqui para cumprir o meu cargo de fiscalizar, de legislar, e eu não vou, de forma nenhuma, assim como os meus colegas que estão dentro da Câmara, aceitar que nosso dinheiro continue sendo destinado a uma política de desinformação, de geração de discurso de ódio. É esse o nosso compromisso quando a gente foi eleitos. Infelizmente, a gente gostaria de estar fazendo muitas e muitas outras coisas, mas a gente tem que ficar combatendo esses crimes, né, que a Prefeitura de Florianópolis vem cometendo quando destina dinheiro para o meio de comunicação que tem motivado o ódio entre a população de Florianópolis. Muito obrigada por essa presença aqui cedinho, no início da semana, né, Ingrid? É isso aí, a semana começa cedo para a gente mesmo. A semana começa cedo, Rosângela, e essa semana vai ser uma semana muito tensa dentro da Câmara. Provavelmente a gente vai ter a segunda votação da reforma da Previdência, né? A gente não teve sessões na semana passada, essa semana a gente vai ter 2 sessões além das que a gente já estava prevista, então vamos ter 5 sessões durante essa semana. Então, infelizmente, tem muitas coisas na pauta na Câmara de Florianópolis que nos preocupa. Eu vou aproveitar esse momento aqui para convidar toda a população, né, a participar, né, dali assistindo, mas também, se puderem, estarem presentes na Câmara Municipal de Florianópolis, apoiando os servidores municipais que estão tendo suas vidas atacadas aí com essa reforma da Previdência, que é uma reforma totalmente machista, que violenta a vida das trabalhadoras do município de Florianópolis. Então, a gente aproveita esse espaço aqui para contar com vocês. A votação está prevista para quando, Ingrid? A votação da reforma da Previdência está prevista para quando? Ela pode entrar a qualquer momento. Ou entre hoje até quarta-feira, a qualquer momento, ela pode entrar na pauta. Correto. Tá uma programação que está combinando bem com a semana de 1º de maio, né? Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
é de luta, não tem jeito. E dá Então, para fazer uma pressão, viu, Rô? Porque a gente, na pressão que os sim, servidores fizeram, já 2 vereadores da base tiveram a consciência e votaram contra o projeto, né? Esse desprojeto do prefeito. Então, se a exato. gente conseguir que se continue firme essa mobilização, fazendo a pressão que são necessárias, porque muitos foram na tribuna chorar, né? Que estavam tendo os servidores nas suas casas fazendo pressão, é isso, né? Se não quer que a população esteja na sua casa cobrando seus direitos, que faça o seu serviço e atenda os direitos da população e não os interesses do prefeito e dos grandes empresários dessa cidade que só tem roubado o dinheiro da população de Florianópolis. E essa é a verdade nua e crua. Correto, Ingrid, obrigada pela presença e seguimos em contato. E na sequência, Obrigada.